Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos nessa manhã aqui no Livro de Abreu. É um prazer imenso retornar aqui à casa. Nós temos um carinho muito grande e é sempre uma alegria retornarmos. Eu, Raul Souza de Jundiaí, frequentamos o Centro Espírita João Batista. Nosso amigo Carlos, fez participação, ele mora em Guarulhos. Obrigada, Carlos, por vir hoje ter acordado. Ele caiu da cama hoje, né, amor? A gente ficou muito feliz quando ele está fazendo nossas apresentações. Eu nem sei que ele consegue, mas nós ultimamente está passando ele para nos acompanhar. Trouxemos hoje uma palestra musical. Será que essa música não? Seria. Bom, vamos ver se as imagens a gente consegue enxergar. Tá bom? Está filmando, né? Você fez o que para a gente deixar aceso. Amar ao próximo como a si mesmo. O Robson fará a preleção desta manhã. E vamos intercalar com algumas canções. Fiquem à vontade para cantarem junto conosco, assim nós potencializamos as vibrações que cada canção, com suas mensagens trazem, e assim a espiritualidade maior é presente, utilizará essas vibrações e as direcionará até os nossos irmãos que estão em maiores necessidades, em especial os nossos irmãos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Deus te trouxe a mim.
fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo. Bom dia! Coisa maravilhosa ouvir vocês cantando com a gente. Nossa, que coisa boa, que energia maravilhosa. Vocês não sabem a energia que chega aqui em cima, é espetacular. A nossa irmã começou aqui, música é uma coisa maravilhosa. A palavra música vem do grego, música, que significa a musa de todas as artes. Olha que coisa, né? A musa que inspira todas as demais artes. A música é realmente algo muito especial. Há um livro do espírito milanês que fala que há espíritos que são levados a um estado que ele chama de estado ovoide, dada as suas transgressões, a recalcitração no mal, fazem com que eles sejam levados por amor de Deus a um estado que eles não possam prejudicar a si mesmos nem ao próximo, e são colocados no estado ovoide para ficarem ali durante algum tempo. E o estado é de tão profundo adormecimento, vamos chamar assim, para uma palavra melhor, que só a música depois, não a música comum, mas a música celestial, é capaz de despertá-los. Olha que coisa. A música alcança regiões do nosso cérebro muito profundas, muito lá dentro, que às vezes arrepia, emociona, e a gente nem sabe explicar por quê. Porque realmente não está no alcance de uma explicação material. A música é um presente de Deus para nós. Viemos conversar sobre esse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a ti mesmo. Vou precisar ler o clique. Quem está encarregado de dar o clique? Aí, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, está estruturado desta forma. Primeiro, os comentários de Kardec trazendo ali os versículos principais e os versículos adjacentes que concordam com o versículo principal, e ali um pouco mais abaixo as instruções dos Espíritos. Só que nós vamos falar especificamente do do egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos. E não daria tempo de nós falarmos sobre todo o capítulo. Então, eu escolhi 3 partes, que são as instruções dos Espíritos: amar ao próximo como a ti mesmo, mas especificamente falando do egoísmo, a caridade e a caridade para com os criminosos. Então, vamos lá, vamos em frente. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. Isso está, Lázaro nos traz uma definição linda, de amor. Porque assim, se eu perguntar, eu estou lendo um livro agora de filosofia, eu gosto muito de filosofia, Santo Agostinho explicando o que é a música. Vai vendo. Gente, Santo Agostinho, a primeira pergunta que faz é assim: o que é música? O que é música? E aí eu me dei conta que eu não tenho uma definição. E eu que sou músico, que adoro música, amo música, não sei o que é música, eu não consigo definir o que é música. E Santo Agostinho traz lá uma definição. E aí, se nós perguntarmos o que é amor? Amor? O que é amor? Lázaro nos traz uma definição. O amor resume a doutrina de Jesus. Há 4 tipos de amores, e aqui, por óbvio, ele está falando do amor ágape, que é o amor que transcende a carne. O amor resume a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Portanto, Lázaro nos traz a sutileza do Evangelho. As pessoas, a gente lê o Evangelho na primeira vez assim, ai que livro gostoso, que coisa boa, que paz. Mas é um livro muito profundo e cheio de sutilezas.
O que Lázaro está nos mostrando? Que nós, na verdade, o amor é um processo, é um aprendizado. Começa lá nos sentimentos, lá atrás, quando somos criados simples e ignorantes. Temos só instintos que não são necessários. Instintos de sobrevivência, de procriação, de alimentação, para a perpetuação da nossa espécie e para a conservação de nós mesmos. Mas à medida que nós vamos interagindo, nos relacionando, vamos evoluindo para sensações, depois sentimentos e depois, finalmente, o amor. Quando conseguimos, aqui na corda bamba, equilibrar razão e emoção. Olha, é um processo, né? É um aprendizado que vamos fazendo ao longo das nossas existências reencarnatórias. Continuando. Amor, outra definição de amor, agora de Fenelon, que nos trouxe da cidade de Bordeaux. É a fonte de santas e doces virtudes que constroem afetos sinceros e duráveis e os ajudam sempre a transpor a estrada escarpada e árida da existência humana. Novamente, é um processo que nos ajuda a transpor com mais serenidade, com mais suavidade, com mais beleza, a escarpada e árida estrada da existência humana. E aí vem, voltando no capítulo 11, a instrução que nos diz: amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é Jesus que fala, tá, gente? Isso foi assim. Os fariseus, percebendo que ele calara a boca dos saduceus, que era uma outra hierarquia, na estrutura hierárquica dos judeus, existiam os fariseus, os saduceus, os levitas, tinha toda uma hierarquia. Mas Jesus, numa oportunidade, calou a boca dos saduceus, falando da propriedade sobre a mulher. Olha isso, hein? Jesus falando sobre a propriedade da mulher. O homem tinha a propriedade da mulher. E Jesus falava que não é isso, não. No reino dos céus isso não existe. Existe aqui por causa da dureza dos vossos corações. Mas no reino dos céus isso não existe. Então, aí os fariseus, percebendo essa sabedoria, perguntam a Jesus: Mestre, sabemos que tu vens do Senhor, porque vós não fazeis diferenças entre as criaturas, em toda uma linguagem ali rebuscada, e perguntam finalmente: qual é o maior mandamento? O que eles queriam? Uma armadilha para Jesus. Porque em princípio eles tinham 10 mandamentos que Moisés trouxe. Depois isso subiu para 613 mitzvah, olha só, 613. E aí os fariseus perguntam: mas qual que é o maior? Jesus, percebendo a maldade, fala assim: amarás a teu Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso sentimento, de todo o vosso entendimento. E o segundo, que compreende todas as leis e todos os profetas: amareis ao seu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Compreende então que nós devemos amar a nós mesmos para que nós tenhamos recursos suficientes para amar ao próximo também. Olha a outra sutileza do Evangelho. Precisamos amar a nós mesmos, entender que nós somos uma construção, um processo. Entre duas imortalidades, aqui vivemos um momento sublime, uma oportunidade de aprendizado nesse corpo que vai desaparecer. Mas nos aceitarmos, nos entendermos como partes dessa criação divina e percebemos ao olharmos no espelho que ali está uma criatura feita por Deus. Olha que coisa espetacular. Acordarmos de manhã e irmos no espelho e olhar: que coisa sensacional eu estou vendo aqui. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Que coisa linda. Amar a si próprio e amarmos ao nosso próximo também. Mas qual que é o limite do próximo? Onde está o próximo? O que é o próximo? E eu coloco aqui a figura do bom samaritano. Por que bom samaritano? Porque Jesus usou o bom samaritano como um exemplo. A região da Samária, eles eram antagonistas à região de Jerusalém. Os judeus de Jerusalém, destruíram a sinagoga da Samária.
E por isso eles construíram a sua própria sinagoga e seguiam os preceitos mais sérios, mais profundos, mais arraigados do judaísmo. Porque o judaísmo em Jerusalém já era considerado progressista demais para os samaritanos. Então havia uma certa animosidade entre eles. E Jesus vai e usa o samaritano, a figura do samaritano, que socorre ao homem, sem conhecê-lo, coloca numa pousada e fala para o dono da pousada: cuida dele até que eu volte. E o que você tiver gasto, eu vou retribuir, sem conhecer aquela pessoa. E aí Jesus pergunta para os fariseus: quem fez o bem? O levita, o sacerdote ou o samaritano? E eles são tão espertos que eles não respondem o samaritano. Eles respondem, olha lá na Bíblia, está escrito assim: aquele que ajudou. Eles não falaram o samaritano, aquele que ajudou. Então percebam as sutilezas lá no Evangelho. Nós espíritas não acreditamos em milagres como outras denominações religiosas acreditam. Acreditamos que Jesus tinha a capacidade, o conhecimento de ser, ele conseguia manipular os fluidos, olhar para as estrelas, para o tempo, para o vento, conseguia acalmar as tempestades, porque conhecia como tudo isso acontecia na natureza. Mas nós espíritas, ao olharmos para uma criança que nasce, para uma manhã, o sol que desperta, aqui na Zona Leste, o sol desperta aqui na Zona Leste. Cada flor que desabrocha, cada amanhecer é um milagre. Prestemos atenção nos pequenos milagres que estão à nossa volta. Aleluia! Louvemos Maria.
corresponder, até encontrar o Carlinhos. O Carlinhos a gente toca junto há muitos anos, mais de 30 anos a gente toca junto. E por que os músicos riem? Quando um faz uma coisa, o outro faz também, sem esperar. Então, é por isso que de vez em quando a gente dá risada um para o outro. Mas quando a gente erra, a gente ri também, com bondade. A gente, eu vi isso, você errou, eu ouvi, tá bom? Então, vocês nunca vão saber quando a gente errou, a gente olha para o outro. Você errou também. Faz parte, né? Mas Carlinhos, querido, é católico, não é espírita. Ela acompanha a gente há alguns anos e tem tocando comigo. Depois da formação com a Lolita, ele também tem feito essa caridade de preencher os espaços com esse piano maravilhoso que ele toca aqui. Um grande amigo, um irmão. Um irmão que eu encontrei, né, nessa vida. Por favor, vamos em frente. E como devemos amar? Porque assim, sabemos o que é amor. Já vimos duas definições. Uma como um processo e algo que nos ajuda a nos sustentar nessa vida escravada e árida. Mas como devemos amar? Recorri então às palavras de Emmanuel trazidas pelas mãos psicográficas de Chico Xavier. Sermos compreensivos, vigilantes, pacientes, serenos, bondosos. O raciocínio pronto e não nos determos na piedade teórica. Ou seja, praticarmos, colocarmos o amor em prática, que significa caridade. Caridade é uma palavra que significa o amor colocado em prática, em ação. Eu preciso sinalizar para vocês. Pode ir, por favor. Pode ir lá. 2 segundos. Pode ir. Alô. Isso. E aí vemos então Paulo, que é muito criticado por ser considerado, né, um escritor, alguém, um evangelista machista, né? Ele coloca a mulher assim em algumas situações de submissão. Mas aqui Paulo diz o seguinte: ó, assim devem amar os seus maridos, amar as suas próprias mulheres como a si próprios, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Uma carta aos Efésios. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz que Cristo ele trouxe grandes esperanças para a mulher, né? Porque na mulher adúltera, Maria e outras tantas mulheres que acompanharam Maria de Magdala, tantas outras mulheres, Jesus se fez presente na vida dessas pessoas, mostrando a alma, a importância da alma feminina no amor, para a prática de amor. E se Jesus, voltando aqui, né, perante os amigos do Sinal Verde de André Luiz e Chico Xavier, se Jesus nos recomendou amar aos nossos inimigos, o que dirá então dos nossos amigos ou aqueles que dividem a jornada terrena, o vínculo, o ambiente doméstico conosco, né? Aqueles que nos oferecem o coração. Preciso que ela olhe para mim. Já passou. Aqui? Ok. Então vamos lá. E aí vem então um conceito do que é amar. Sabemos o que é amor, mas o que é amar? Amar é ser leal, é ser honrado, consciencioso, fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, no sentido íntimo de saber, conhecer o sentido íntimo de todas as dores do nosso próximo para abrandá-la. É entendermos que a humanidade é uma grande família. Pertencemos então a uma grande família e somos todos irmãos. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, eu fui buscar também no Livro dos Espíritos uma questão sobre qual o verdadeiro, se a caridade é o amor colocado em prática, então qual é o verdadeiro sentido da caridade? O Espírito da Verdade nos traz uma regra mnemônica. Lembra daquelas regrinhas que a gente aprendia na escola? Por exemplo, aquelas musiquinhas, antes de ler, só, posso escrever. Quem é professor lembra disso, né? Antes de, né? Aquelas coisas, meu chuchu de 6 letras. Sabe aquelas coisas que a gente começa a falar, chuchu tem 6 letras, entendi. Aqui no Livro dos Espíritos nos traz
uma regra mnemônica. Ele fala que a caridade é o BIP. BIP é, o que é a caridade? O BIP, de benevolência. O I, de indulgência, sermos indulgentes. E o perdão, né, o P de perdão, perdoarmos as ofensas. Entramos finalmente no egoísmo. Olha só, o egoísmo. O que é o egoísmo? Antes, o egoísmo, eu trago aqui todo um compêndio psicológico sobre o que é o egoísmo. E no fim, eu faço uma pergunta. O egoísmo vem de ego. Ismo é um sufixo que significa um modo, uma doutrina. Espiritismo, catolicismo, enfim. Tudo que termina em ismo significa um modo, um comportamento assumido. O próprio D, isso. Agora, o que vem no prefixo significa aquilo que nós estamos, né, assumindo como um comportamento. Portanto, o contrário de egoísmo é o altruísmo. Alto vem de outros, ego vem de nós, o eu colocado em primeiro lugar. Mas o egoísmo, o ego é ruim? Depende. Excelente pergunta, excelente resposta. Depende. O ego não é ruim, ele nos conserva, ele nos ajuda a tomarmos decisões, porque segundo Freud, nós temos 3 estruturas mentais para tomarmos as nossas decisões: o id, o superego e o ego. O ego, ele equilibra o superego e o id. O superego é insaciável. O id é o espiritualizado. Olha, presta atenção. Portanto, se nós vivermos só com o id, não vamos a lugar nenhum. E se vivermos só com o superego, nós vamos, né, ter problemas na nossa vida. O ego nos ajuda a equilibrar essas 2 camadas mentais, estruturas mentais do ser humano. Aqui temos uma figurinha e vemos de um lado uma figura com um tridentezinho vermelho, né, dizendo, vai, faz, não vai dar nada. E do outro lado, um anjinho dizendo, não, presta atenção, calma, não é assim, pensa direito. Isso é o id, o superego, e o ego no meio, pensando qual que é a decisão mais acertada. Eu devo ir atender o meu ímpeto ou segurar um pouco para eu não fazer bobagem. O ego faz digamos assim, essa negociação. Portanto, o ego ele é necessário. O problema é quando nós colocamos esse ego muito acima e começamos a pensar só em nós mesmos e a tomarmos decisões baseadas só nas nossas necessidades ou na nossa visão de mundo, achando que a nossa verdade é a verdade absoluta do universo. Uma vez eu dando uma aula, eu dou aulas, e dando uma aula num curso, uma aluna me falou sobre, mas isso é a verdade. Porque eu perguntei para ela, mas de onde você tirou isso? Ela fez um comentário, né? Eu olhei para ela e falei assim, mas de onde você tirou isso? Por que você pensa dessa forma? Mas essa é a verdade. Eu falei, me fale mais sobre a verdade. Aí ela falou que ela percebeu que é a verdade dela e não a verdade universal. É uma verdade muito pessoal, que é, ok, a verdade é aquilo que ela acredita. Aliás, um grande amigo meu, uma vez sobre alguns conflitos que estavam acontecendo no nosso país, falou, pela primeira vez eu vejo pessoas que nunca se manifestaram, pelo menos assumindo uma posição, falando, não, eu gostei disso, pelo menos ela está gostando de alguma coisa, porque até então eu não conseguia saber o que ela pensava. Colocou para fora, ok, tudo bem, mas é a verdade dela e não a verdade absoluta. Então vamos lá. Se o egoísta soubesse que o altruísmo é tão bom, ele seria altruísta só por egoísmo. Se fosse tão bom, se ele soubesse, se o egoísta soubesse que ser altruísta é tão legal, tão bom, traz tanta recompensa,
que ele decidiria ser altruísta só por puro egoísmo, gente. Ser egoísta não é um bom caminho. Há um mentor, uma mentora, que se ocupa da evangelização infantil, da maternidade desamparada, das crianças, das mães, da orfandade. E nós sempre fazemos uma homenagem a esse espírito protetor das crianças e da maternidade. Maternidade não é uma palavra que combina com egoísmo, não é, gente? que não podemos garantir que seja o mesmo Emmanuel de Chico. Há controvérsias, né? Nos ensina o seguinte, que para que nós vençamos o egoísmo é necessário coragem. Coragem, fala bem, coragem. Por quê?
Porque é necessário que nós esmaguemos o nosso orgulho. Sabe aquela coisa? Lá em Jundiaí, tem um problema nos carros lá em Jundiaí. Os carros, a seta não funciona. Eu não sei, deve ser algum problema naquela cidade, eu não sei o que acontece. Eu não vejo setas naquela cidade. Os carros simplesmente, eu olho, a pessoa entra, eu não vi a seta, gente. É estranho, né? E isso, no começo, me irritava muito. Eu falava, gente, mas não é possível o que acontece. E o povo quer andar na cidade, dentro da cidade, na mesma velocidade que eles andam na estrada. Porque Jundiaí é cortada por pelo menos duas rodovias importantes, a Anhanguera e a Bandeirantes. E o povo quer andar dentro da cidade na mesma velocidade. Às vezes eu estou num cada susto, eu falo, gente, por que esse cara vai com tanta pressa, pelo amor de Deus? E certo esquece, não existe. Então isso me deixava assim, né, assustado e irritado. E aí eu fui percebendo que na verdade é o meu orgulho que está ali. Então, se eu vejo que alguém está com pressa, eu já encosto, já saio da frente, porque eu não sei por qual motivo ele está com tanta pressa. Às vezes ele tem um motivo legítimo para estar com tanta pressa, embora todos me pareçam que estão sempre com pressa em Jundiaí. Mas eu já encosto, saio, vai com Deus. Por quê? Porque eu precisei ler o Evangelho e entender que, na verdade, o que estava ali à frente era o meu orgulho e o meu egoísmo, achar que todos que têm que andar do jeito que eu ando. E quando eu andava errado? Quando eu caminhava com pressa também, né? Sabe aquela música, né? Ando devagar, eu já tive pressa. Pois é, e agora? Aí eu olho e entendo que na verdade é o momento da pessoa, é o momento que ela está vivendo. Aqui a figura fala por si só, né? É que nós ainda precisamos, né, entender que muitas vezes, quando esmagamos o nosso orgulho, quando pensamos em aniquilar o nosso egoísmo, nós estamos muitas vezes manchando a nossa reputação, colocando uma interpretação pejorativa de que é um fraco, né? Jesus não se preocupava com isso. Nunca se preocupou. Ele atendia os leprosos, a mulher adúltera, todos que lhe procuravam, os cegos, os coxos, os mendigos, todos, sem se preocupar com a sua reputação, sem imaginar que o que iriam falar dele. Ele não se preocupava com isso. Aliás, Kardec fala aqui, né, por Pascal, o egoísmo é a própria negação da caridade. Por favor, mais uma vez. Amar ao próximo como a ti mesmo, a fé e a caridade. O que nos... Acho que foi... Vou voltar um pouco. O que nos fala o espírito protetor da cidade de Cracóvia? Que a caridade exercida por meio da fé, ela é de um devotamento, de uma entrega absolutamente visceral. Uma coisa é a caridade feita, a caridade autocongruatória, né? Congruatória. Sabe, eu dou, eu ofereço, tiro um selfie, publico no Instagram, no Facebook. A caridade, ela é diferente, gente. Essa caridade que esse espírito protetor aqui fala é aquela caridade que as pessoas nem sabem de onde veio. Aparece, surge. Sabe aquelas histórias que a gente ouve falar de Chico Xavier? Trabalhei numa instituição, eu vou falar o nome, chama Bitsu. É uma instituição judaica de mulheres judias aqui no Brasil. Elas fazem um tipo de caridade que ninguém ouve falar, ninguém sabe que elas existem. Um dia aparece uma carreta de absorventes femininos no presídio. Vimos entregar. Claro que tudo já está combinado, já está do ponto de vista administrativo, não é que a carreta aparece lá, não é assim. Tudo é acertado das formas legais, né, prescritas em lei. Mas ninguém sabe de onde veio aquela carreta, como é que aquela carreta apareceu, de onde veio. Isso acontece muito, sem que as pessoas saibam. Então é esse tipo de caridade
trabalhei 2 anos com elas. É um trabalho lindo que elas fazem. E há outros trabalhos de natureza religiosa que a igreja faz, as pastorais, pastoral da criança, pastoral da infância, pastoral do preso, pastoral das pessoas que moram na rua, centros espíritas, igrejas evangélicas, tantos irmãos cristãos, não cristãos, trabalhando em benefício do próximo. Então, o que nos traz aqui a fé e a caridade, ela é muito diferente da caridade feita com o celular na mão. E há uma música que fala do projeto de perfeição para o ser humano. Se conseguirmos nos comportarmos como essa música nos traz, seremos espíritos quase perfeitos, como nos recomendou Jesus. Sede perfeitos. E a caridade para um malfeitor? Essa parte é muito interessante para mim. A verdadeira caridade, ela não procura quem ela vai alcançar. Ela alcança a todos. E às vezes, muitas vezes, um crime que aos olhos de Deus é um crime para nós, a nossa sociedade humana, passa por um deslize, é uma bobagem, né? Mas para Deus é um crime. Então prestemos atenção nisso antes de julgar quem está encarcerados. Nem todos os que estão lá são culpados. Há muita injustiça na nossa justiça humana. Tive o privilégio de visitar esse presídio como professor e dei aula lá dentro. E lá eu encontrei 2 professores, uma moça muito jovem e um senhor já bem maduro, bem adulto. Para mim foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida, porque ali eu vi gente cuidando de gente. Claro, eu não visitei um presídio de alta periculosidade, é um presídio que eu ponho aqui a foto para me lembrar desse dia. Eu terminei a aula e foi aula para os diretores, dei aula para todos os diretores de todos os presídios do estado de São Paulo. Foi uma honra enorme para mim.
E, por favor, mais uma. E eu dei aula, eu conheci essa sala, perdão, eu dei aula nessa sala, eu estive nessa sala, foi aqui que eu encontrei os dois professores. E foi interessante porque eu nunca tinha entrado numa unidade prisional. E o diretor, ao final da aula, falou assim: professor, quer visitar a nossa casa? Como é que eu ia dizer não? Eu falei: pode. Vamos lá. E aí entrei, passei pelo processo ali, né, na entrada. E sabe quando os dois diretores, tinham 3 diretores, eles foram à frente e eu fiquei atrás, sabe? Parecia que alguma coisa estava me segurando, eu não conseguia andar. A sensação que eu tinha é que, ao invés de estar indo para frente, eu estava andando para trás. E aí eles perceberam e falaram: professor, vem, isso está ficando para trás, porque o lugar é grande lá, né? O maior presídio do Brasil. Olha, gente, assim, foi terrível para mim a primeira impressão quando eu entrei. E quando eu entrei, sabe o que foi mais difícil para mim? Enfrentar o olhar de um detento, um menino jovem. Aquele menino não tinha 20 anos. Eu estava andando numa alameda e quando ele vinha numa direção perpendicular à minha, ele parou. E ele olhou para mim. Aquele olhar, assim, acabou comigo. Porque eu vi ali a humanidade, eu vi ali os problemas, o egoísmo, o orgulho, o abandono da infância. Eu vi tudo ali naquele jovem, que estava encarcerado, graças a Deus, porque ali talvez ele tenha a oportunidade de aprender, junto com outras pessoas, o verdadeiro caminho, o verdadeiro sentido da vida. E ali eu aprendi a não julgar mais aquelas pessoas, porque aquelas pessoas que estão ali estão passando por um processo muito, mas muito difícil de aprendizagem, inclusive de convívio social. Amar ao próximo como a ti mesmo, libertando da opressão. Essas pessoas libertaram pela opressão, sem nunca ter dado um grito, um tapa, nada, zero. Mandela ficou preso 25 anos. No dia da sua libertação, ele convidou os carcereiros para a posse, né? No dia da sua eleição, da posse da sua eleição, tinha um jantar, ele convidou os carcereiros para virem participar do jantar com ele. Gandhi não precisa falar. Martin Luther King conseguiu abolir a lei de segregação racial dos Estados Unidos, que é o país que se orgulha da liberdade. Mas até a década de 50 era um país onde negros sentavam num banco do ônibus e brancos sentavam no outro. Olha que coisa. Foi esse pastor presbiteriano que conseguiu modificar a lei. Amar ao próximo, acolhendo os miseráveis. Irmã Dulce, Madre Teresa, essa aqui que é a enfermeira, a fundadora da primeira escola de enfermagem, Ana Nery Bezerra, o médico dos pobres. Chico Divaldo tem mais de 600 filhos adotados em nome dele. Mais de 600 filhos adotados no papel, filhos dele. E Chico, né, e este homem, Nicholas Wilton, sugiro que vocês pesquisem sobre ele. Ele libertou quase 700 crianças do nazismo e ninguém sabia disso. E quando ele tinha 80 anos, a esposa dele, arrumando o sótão, descobriu fotografias. Mas o que é isso? E aí a história veio à tona. Mais de quase 700 crianças salvos por esse homem, que ele falou assim: não fiz nada, qualquer um podia ter feito. E ele salvou, mas ele fez, ele teve a atitude. Deus nos fez para sermos felizes, para amarmos. Sigamos a orientação do Mestre Jesus. Amemos ao próximo, amemos a nós mesmos. Amemos a Deus, que é todo amor, todo poder, todo bondade.
Se você tem Deus que cuidar de você, jamais esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os momentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí foi levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não morre. Levanta, quem cuida de ti ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai chorando, se você tem Deus em cuidar de você, jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não morre. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não morre. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai
Está quase. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por vocês terem cantado conosco. Foi muito bom, agradecemos demais. E agradeço demais ao Carlinhos. Então nós vamos fazer agora o encerramento com as vibrações, que nós possamos retornar aos nossos lares melhores do que quando aqui chegamos. Peço desculpas por afinar o violão, mas o violão é um instrumento vivo. É um instrumento de madeira, ele é vivo, e ele, com pressão, umidade, enfim, ele acaba desafinando mesmo, é normal. Peço desculpas. Vamos às vibrações. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o pensamento ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa manhã de hoje, agradecendo e rogando a Deus que abençoe o nosso planeta. Vamos emanando as nossas vibrações de amor, de paz ao nosso planeta, aos nossos irmãos que ainda vivem guerras, vibrando pela paz e o amor por aqueles que ainda vivem nas trevas. Vamos enviar para o nosso Brasil, Pátria amada, coração evangélico. Vamos enviar para os nossos governantes, para todas as melhores decisões para esta nação. Vamos enviar para os irmãos que estão enfermos, pelos família, pelos hospitais, pelos amigos, pelas casas de repouso, pelos irmãos que vivem nas ruas, que não encontraram os irmãos que ainda vivem nas drogas, nos postes, para que eles sejam puros e purantes. Vamos olhar para essa casa que nos acolhe, nos recebe e que nos permite aqui conhecermos mais esta doutrina espírita que nos esclarece e nos ilumina. Viveremos também pelos nossos lares, pelos nossos familiares, aqueles que lá se encontram. Vamos entrando para aquela luz muito intensa entre retirando toda e qualquer negatividade que lá não existe. Por fim, também vibramos por nós mesmos, não necessitamos de sonhos, de vivenciar o amor maior ensinado pelo nosso mestre Jesus. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces, sei a ser como me levanto, conheces meus pensamentos. Não alcanço de tão alta.
sociais, no Instagram, Lolita Biano, com som.